sobre forças místicas, mediunidade e espíritos dentro da maçonaria. Uns pregam que a maçonaria não é uma religião, que é verdade. É uma filosofia, é uma escola progressista que tende a levar a pessoa a uma perfeição e a um mundo melhor, tá? Dela se tornando boa para ela mesma e para a sociedade, para a família. Mas, escuta só, a maçonaria, ela tem suas forças místicas. Os membros da maçonaria, alguns têm mediunidade e outros não. Alguns acreditam em espíritos e outros não. Mas uma coisa é verdade, lá dentro tem espíritos. Queiram aceitar ou não, lá dentro tem as forças místicas que mexem com a ordem. Ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a querer que isso seja mentira ou seja verdade, mas o fato é que existe, como existe em qualquer outro lugar. Qualquer outra atividade humana, tudo sempre vai ter o seu lado espiritual mexendo, porque os espíritos estão aí. Você pode chamar de espírito, você pode chamar de anjo, seja o que for. E dentro do templo maçônico existe a egrégora espiritual em que os médiuns que são iniciados como maçom ou que já são maçom sentem. Os que não são, não sentem. E esse médium, se ele tiver uma religiosidade que mostre essa situação, que ele aprendeu a trabalhar essa situação, ele vai ter um melhor entendimento. Porque durante as reuniões da maçonaria, se vê espíritos passando de um lado para o outro, em que as pessoas dizem assim, está no OE. Não, eles estão ali mesmo. Existe o lado, o campo psíquico, místico, espiritual, de você fazer qualquer uma daquelas atividades, você tem o lado místico, queiram acreditar ou não queiram acreditar, como a Rosa Cruz tem, como qualquer outra religião tem. E a loja, ela tem todo o tempo maçônico, como todo o tempo religioso, ela tem a seguinte situação. Nós vemos ali a igreja física, nós vemos ali o templo maçom físico, nós vemos o terreiro de candomblé fisicamente, o terreiro de umbanda, kardecista, tudo. Mas, meus irmãos, em cima daquela entidade existe uma construção espiritual que está ali. Que você não vê, ou muitas vezes você não sabe, mas ela está ali, ligado fisicamente àquela construção que está embaixo. E as pessoas muitas vezes acham que não. Muitos espíritos, quando vieram a falecer, tudo que são maçons, eles vão continuar do outro lado sendo maçom. Aí eu levanto uma questão. Seja qual for a sua religião, você acredita no mundo espiritual que existe espíritos? Você vai dizer, olha, eu acredito, eu não acredito, porque se você diz que vai para o inferno, vai para o purgatório, ou vai para aquilo, você já acredita. Se você diz que vai para o umbral, você acredita. Se você, você acredita. Vou te perguntar de novo. O que impede um espírito, vamos botar, profano, de entrar numa reunião da maçonaria? O que impede dele olhar e ver o que acontece lá dentro? O que impede um espírito não iniciado no candomblé de ver uma iniciação? O que impede um espírito não
fazendo parte da Umbanda, dele estar lá dentro. E dentro de uma sessão kardecista. A mesma coisa. Meus irmãos, aqueles espíritos que são maçons, durante a reunião estão ali atentos, não permitindo a passagem de qualquer tipo de espírito que não seja da ordem. O mesmo acontece no Candomblé, o mesmo acontece na Umbanda, o mesmo acontece no kardecismo. Basta o irmão olhar para esse lado. Mas eu não paro só aí. Meu irmão, cada segmento religioso, cada coisa, tem. Nós não somos maçons quando somos iniciados aqui. O maçom, ele veio lá de cima. Ele já saiu do plano espiritual iniciado maçom. Quando chegou aqui, ele apenas complementou, como ele vai complementar o estudo dele, tudo que ele se preparou, ele vai se complementar, vai ser conduzido pela espiritualidade até uma casa, até uma loja, até um templo maçônico, para que ele seja iniciado. Isso é o lado espiritual. Nós, dentro de uma loja maçônica, nós estamos participando de uma reunião aqui, ali, tudo, nós vimos espíritos maçons com trajes de todas as épocas circulando ali dentro. Eles são maçons. Eles participaram da maçonaria, eles têm o direito de estar ali. E muitas vezes nós achamos que não. Que morreu, acabou. Que a maçonaria não tem um lado espiritual, a maçonaria não tem isso. A maçonaria tem um lado espiritual. Tanto tem que ela é obrigado, você quando chega para ser iniciado na maçonaria, diz o seguinte: acredita em Deus. Quando você diz que acredita em Deus, que é um ser espiritual, você já acredita em espírito, na espiritualidade e no mundo além do túmulo. Essa simples pergunta que é feita: acreditas em Deus? E, se for afirmativo, você já acredita em tudo, porque espíritos, pessoas, tudo que existe foi criado por esse ser maravilhoso, esse ser fantástico, que está sempre nos envolvendo com amor, seja o momento nosso de alegria ou de dor, ele nos dá a sua bênção. E nós não podemos chegar a esquecer isso. Dizer que a maçonaria não tem misticismo, tu pode dizer que não tem, você pode não fazer, mas ele está lá. Dizer que a maçonaria não tem espírito, eles estão lá. Você vai dizer que a maçonaria não tem mediunidade, você pode dizer que a maçonaria não tem, mas as pessoas têm, veem, sente e observa. Então, meus irmãos, muita situação nisso. O DJ Mariano Júnior, ele diz uma coisa: o presidente da loja, ele é um sacerdote. Como sacerdote, ele está ligado a Deus. E se ele está ligado a Deus, que é o ser espiritual, ele está cercado por seres espirituais ali. Meus irmãos, tenham sempre isso. Não adianta você discutir, maçonaria não tem religião. Concordo. Todas as religiões são bem-vindas. A pessoa não tem religião, também é bem-vindo, contanto que acredite em Deus. Mas nesse momento, só é exigido que ele acredite em Deus. E quando ele acredita em Deus, ele acredita no mundo espiritual. E o que tem no mundo espiritual? Espíritos. Meus irmãos, é isso que eu tinha para chegar e dizer para vocês. Tá? Nada mais chegar e ver e agradecer a todos os meus irmãos que estão comigo, que são filhos da viúva, né? Meus irmãos também, né? Que nós somos filhos da nossa mãe, aquela viúva, né?
e nosso irmão já falecido, que chegou e ficou. Então, nós estamos juntos ali. Muita paz e muita tranquilidade, e que Cadu nos deixe sempre a paz.